Brethren, hello! Acho que sempre que eu falo Brethren, hello, tende a ser o mesmo hello. Hello ou hello. Você fala dois tipos de hello. Que legal estar com vocês de novo. Tirar esse codorzinho da mão. Falando sobre a palavra do. É a segunda vez que nós estamos falando sobre ela. Vai ter esse vídeo e vai ter mais um. Então, na última vez, nós falamos sobre o verbo do, o verbo auxiliar, e o que ele faz junto com seus compatriotas. Did, didn't, don't, will, won't, would e wouldn't. E agora eu quero falar sobre o problema que seria quando eu usá-lo e também quiser usar a palavra fazer, que por uma enorme coincidência, ou não, também seria a palavra do. Spoiler, não tem problema nenhum. É sobre isso que o vídeo será hoje. No inglês, nós usamos os verbos auxiliares, esses 8, para estabelecer o tempo de uma ação, se ela é positiva ou negativa, e a posição deles nos fala se a frase é uma afirmação ou se é uma pergunta. E esse é o trabalho que a palavra do tende a ter na maioria das vezes. Eu uso do you want to go para estabelecer a pergunta, você quer ir. Eu uso you don't like to eat sushi para estabelecer a afirmação negativa de que você não gosta de comer sushi. Mas existe um problema. A palavra do, o do, também simboliza um verbo de ação. Assim como comer, to eat, jogar, to play, visitar, to visit, to do é o verbo fazer. Literalmente fazer. Se você quer falar a palavra fazer numa frase, é o do que você usaria. E isso pode causar uma pequena confusão porque você não sabe qual dos dos que vai ser o do que você vai usar. Do. Mas não é difícil ver qual deles que seria o correto em verbo auxiliar e em verbo de ação. Vou colocar aqui uma tabelinha que representa como que uma frase geralmente funciona no inglês. Nós temos algumas casinhas, né? A primeira é da pessoa que faz o verbo, depois seria o verbo auxiliar, se a frase for uma afirmação, depois o verbo de ação e depois o sofredor do verbo. Se nós colocarmos uma frase em português aqui, ela vai cair mais ou menos na mesma ordem. Eu quero sorvete. Você gosta de trabalhar. A cotação do dólar baixou drasticamente depois de notícia de uma pessoa ser ido pra cadeia. Nossa, prova política não pode. Deixa pra lá. Isso é uma piada, mas deixa pra lá. O dia está lindo hoje, que é verdade. Está lindo hoje, cara. Se teu dia tá igual ao meu, saia de casa e curta. O que é interessante porque você não tem como saber se o dia tá igual ao meu. Se tá azul no céu e tem algumas nuvenzinhas brancas e tem prédios brancos ao redor, tipo, reluzendo a parada, vá jogar bola. Ou andar de bicicleta ou sair de casa, né? Não seja que nem nós que ficam no apartamento gravando vídeo. Enjoy your life, tá? Não fica só numa tela de celular, vai curtir a vida porque ela é muito 10. Então, as frases em português cabem aqui, a não ser pelo espacinho do verbo auxiliar que é próprio do inglês. Então, se eu falo uma frase em inglês, vai cair. You will need to eat this. Então, nesse caso, eu coloco o eu depois do you. Isso constitui uma afirmação. Se eu quiser fazer uma pergunta, a única diferença vai ser aonde o verbo auxiliar estaria em relação ao sujeito. Ele estaria na esquerda. E só seria isso. You will need to eat this, ao virar pergunta, seria will you need to eat this. Então, uma vez que você sabe aonde que esse verbo auxiliar vai na frase, você entende que se um do não tiver nessa casinha, ele vai ser o verbo fazer. Digamos que eu queira falar a frase eu farei meu dever de casa. Na casinha do cara que faz a ação, você fala I. Na casinha do verbo auxiliar, você fala will, porque o verbo farei vai estar no futuro. E o will faz seu trabalho, mesmo se o verbo da ação, como é nesse caso, é parecido com um dos seus amigos. Ele continua sendo o futurador de uma ação. Aí na casinha do verbo da ação, nós colocamos o fazer, que é o verbo que nós queremos falar, farei. E vai ser do por coincidência. E dever de casa na Roma. Você não teria problema nenhum se fosse qualquer um outro verbo. Se fosse eu precisarei do meu dever de casa. O need vai estar ali. Se for eu comerei meu dever de casa. O eat vai estar ali. Então por que o verbo fazer não estaria? Isso tira qualquer dúvida de aonde nós deveríamos colocar esse ou aquele do, cada do no seu quadrado. Se for uma pergunta, na casinha do superverbo, do que eu chamo de verbo, na casinha do verbo auxiliar, colocaríamos o do ali e colocaríamos o verbo fazer com o do no seu lugar. E seria, você faz seu dever de casa? Do you do your homework? Eu não fiz meu dever de casa. I didn't do my homework. O segredo é tratar o verbo do como um verbo normal, porque ele é isso. E coloca um do se precisar. Lembra que no último vídeo nós falamos que se eu coloco um do numa afirmação que já é positiva, eu estou intensificando a mensagem dela? A mesma coisa acontece se eu quiser intensificar que alguém realmente faz alguma coisa. Uma frase como, por exemplo, você faz isso. A frase você faz isso seria assim. Na casinha do sujeito teríamos a palavra you, que é você, e depois na casinha do verbo auxiliar colocaríamos o do de presente para dar intensificação. E aí na casinha do verbo de ação, nós colocaríamos o do de fazer e depois a palavra isso seria this. E a frase você faz isso seria you do this. E isso existe e é comum. Então se você jamais quiser falar a palavra fazer, entenda que não tem regra. É tranquilo. O verbo do é mais um verbo como qualquer outro e não tem segredo.
Revisão, ou outra forma de entender. Colocar o do como verbo fazer não é difícil, contanto que na sua mente você não ache que é. Você vai colocar o verbo de ação onde você sempre coloca verbo de ação. E você vai colocar o verbo auxiliar onde você sempre os coloca. Nada muda. Imagine como se, ao invés da palavra fazer, fosse qualquer outro verbo. Monte a sua frase e depois coloque o verbo fazer. E você vai ver que não é tão ruim quanto parece o fato que um verbo auxiliar e um verbo de ação são parecidos. Esse é bem facinho. E agora, no próximo vídeo que virá, nós finalmente poderemos falar sobre a diferença entre do e make. Agora que minha consciência está feliz, porque eu entendo que eu falei tudo que tinha que falar sobre a palavra do. Alright. Visitem mrmaia.com.br, é o nosso livro interativo que nós estamos muito empolgados em mostrar para vocês sobre tudo que nós estamos fazendo e que nós escrevemos em regras de inglês tão facilmente explicadas quanto as que vocês ouvem aqui nesses vídeos. Vão lá, tem os primeiros 2 capítulos grátis para vocês tentarem, tá? Vai ser, assim que você acessar o site, vai ser cursos em cima na abazinha. Cliquem ali e o resto do site fala por conta própria, tá? E também eu tenho uma banda de rock, eu sou muito fã de música, isso vai ser mais evidente nos próximos meses. E aqui está! Eu me orgulho também de poder apertar certinho o botão. Vai ser esse, ó. A não ser se eu estiver errando, vai ser um baita amigo. Cliquem aqui para ouvir a minha banda. I'm Mr. Maia, behind the cameras Mr. Borba. Peace, stay strong.